Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. Eu queria começar o programa de hoje falando um pouquinho sobre coragem. Você já deve ter visto aí num quadrinho qualquer pela vida aquela frase: se der medo, vai com medo mesmo. Pois bem, o meu velho e falecido pai, vocês já vão começar ouvindo e vão ouvir muitas das frases que ele usou para forjar parte do caráter meu e dos meus irmãos. Ele já dizia que o não a gente tem todo dia, a gente tem que acordar e levantar atrás do sim. Então, às vezes, a gente fica paralisado em função de um projeto, com medo de realizar, com medo de não dar certo, e a gente não se permite ao menos tentar. E aí algumas pessoas dizem assim: mas eu não tenho jeito para isso. E às vezes olha a grama do vizinho, né, que sempre é mais verde, e pensa: com ele dá certo, com ele tudo acontece, mal sabendo o caminho que cada um percorre e a coragem necessária para enfrentar situações que a gente não tem necessariamente domínio. E não precisa ter. Precisa ter, sim, coragem. Eu entendo que só a música cantada por Gal Costa e a personagem criada por Jorge Amado é que pode dizer: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim mesmo, e você sempre assim, Gabriela. Né? Então todos os outros seres humanos, mortais, devem sim estar dispostos a aprender e a se renovar para enfrentar um novo desafio. Todos nós temos a capacidade de sermos quem quisermos ser. Não precisa olhar para a grama do vizinho. Cuida do seu quintal, as borboletas virão. Plante as flores e as borboletas virão, os pássaros virão. E aí você diz: mas aquela pessoa nasceu com esse dom. Sim, algumas pessoas têm mais facilidades que outras para algumas áreas, mas todos nós, com disciplina, foco e vontade, podemos chegar onde quisermos. E um exemplo de uma pessoa que chegou onde quis é a nossa entrevistada de hoje. Tenho o super prazer de apresentar Ana Trevisan, ela que é paisagista e que trabalha com uma área maravilhosa que são as plantas. Ana, primeiro, muito boa noite. Nossa, obrigada. Já tô emocionada. Obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente essa noite. Sabe que a tua fala introdutória, hoje de manhã eu acordei super cedo e enquanto eu estava fazendo algumas coisas, eu vi uma live de uma personalidade aí da internet, e ele falava justamente sobre coragem. O quanto é importante a gente ter coragem, mas mais que ter coragem, ter consistência. Então eu acho que a gente veio no mundo para isso, sabe? Eu tô, meu Deus, emocionada. Sempre quando as falas me emocionam. Essas coincidências da vida, né? E essa coisa de ter coragem, ela é muito importante, mas também tem uma outra frase que é um clichêzão, mas que a gente deve refletir, que é aquela história: se você não sabe para onde ir, qualquer direção serve. Exatamente. Né? Então, a gente tem que saber, e não tem que ter medo. E aí meu pai, né, meu velho falecido pai, já dizia: não importa se o seu sonho é desse tamanhinho ou é um sonho imenso, né? Ninguém tem o direito de dizer o tamanho do sonho que você pode ter. E o que a menina Ana Trevisan sonhava? Ai, gente, tanta coisa, né? Mas eu sempre sonhei em ser muito bem sucedida no meu trabalho. E de pequena, assim, eu lembro brincando, quando eu fui adotada, né? Acho que muitas pessoas conhecem essa história. E eu lembro de brincar já de organizar, de escritório, sabe? Brincar de fazer cheque, recibo e tal. Então eu acho que ali eu já sonhava com uma coisa de um empreendedorismo mesmo, né? Que hoje a gente já entende a arquitetura como sendo um empreendedorismo. Eu sempre sonhei isso, assim, de trabalhar com uma coisa que me desse... Eu sou assim, sou muito intensa, então tem que me dar muito tesão para eu conseguir fazer. E na arquitetura eu encontrei isso. Bom, vamos voltar um pouquinho para que as pessoas entendam essa alma iluminada que traz contigo e que eu sempre adoro trazer para mais pessoas. Essa menina foi adotada com quantos anos? A minha mãe era empregada doméstica na casa de um casal de senhores. E ela descobriu que estava grávida quando já trabalhava nessa casa, né? Então eu fui adotada de bebê. Já não era uma adoção, se falava em termos de tutela, né? Então a minha mãe concedeu a tutela, porque logicamente ela era mãe solteira, né? Não tinha um marido, nem nada disso, nem namorado, não tenho registros do meu pai. Você né? não faz ideia de quem possa ser? Não faço ideia, já tive algumas crises relacionadas a isso, que de uma certa maneira eu já o perdoei. A presença dele é muito presente na minha vida, porque por causa dele eu vim à vida, sabe? Então
é uma coisa que já é esperada, assim, sabe? E, assim, honestamente, eu não tenho muita curiosidade de ir atrás. Eu só agradeço e honro. Mas eu acho que toda a minha outra trajetória me trouxe muito mais coisas boas do que a presença de alguém que não queria estar presente, sabe? Então... E essa mãe biológica foi presente de alguma forma? Sim, porque a minha mãe, então, como ela trabalhava de empregada doméstica na família, ela sempre foi presente. Até os meus 2 ou 3 anos ela ficou junto com os meus pais, né, em Xaxim, que eu morava no oeste de Santa Catarina, e depois ela veio trabalhar aqui em Balneário Camboriú, também na mesma família. Então eu sempre soube, assim, né, porque os meus pais adotivos eram mais velhos, não fazia sentido eles serem meus pais, mas eu sempre chamei de pai e mãe, e nunca ninguém me escondeu a verdade, tipo, essa é a tua mãe. Então eu sempre soube da verdade, eu sempre lidei com muita naturalidade. E a minha filha lida com naturalidade até hoje. Então, assim, ela brinca que ela tem 2 avós. E é uma relação de afeto. Claro, é uma relação de afeto, lógico. A mãe da gente é um vínculo, né? Por mais que talvez não seja quem criou, educou, mas a presença é muito importante. Então, assim, e é muito legal a gente falar isso, porque na nossa audiência, com certeza, a gente está se dirigindo a dezenas, centenas de pessoas que vivem essa história, que viveram essa história de adotarem ou de serem adotados, e às vezes não lidam muito bem, pensam numa rejeição. Eu acho que quando uma mãe abre mão de ser mãe na prática, pode sim oscilar ali num fio muito tênue entre uma covardia e um extremo ato de amor, né? Porque perceber que abrir mão da maternidade pode ser melhor para o seu filho, você entende que foi assim? No meu caso, eu tenho certeza que foi isso. Porque minha mãe foi mãe com 17 anos, jovem, no interior, de uma família que, assim, uma família muito simples. Provavelmente a gente nunca conversou sobre isso, assim, né? Mas alguns dos poucos relatos que a gente, porventura, veio conversar, eu tenho certeza que ela pensou na oportunidade de vida, sabe? E eu sou muito grata porque eu tive uma família que me acolheu com todo o amor e que me deu toda a base. Então, eu não tenho, sabe, nem como culpar, nem como nada, assim, eu fico bem emocionada mesmo, porque eu acho que falar da gente é difícil, né? É difícil, mas é uma catarse, e essa fragilidade que eventualmente a gente pode demonstrar é um sinal muito forte de humanidade. E até pós-Covid, as pessoas falavam, né, que essa doença é para a gente refletir a nossa falta não de imunidade, mas de humanidade. Com certeza. Né? Porque é preciso muito pensar no coletivo, no total. Enfim, essa menina, né, tem a sorte de receber uma segunda família e aí também tem a sorte, em função da estrutura dessa família, de realizar seus sonhos. Com certeza, porque como a nossa família sempre foi uma família muito bem estruturada, eu tive condições de estudar, de desenvolver e de poder me capacitar, né? Lógico que com todo esforço, porque nem tudo é sorte, tem pessoas que têm tudo isso e não se desenvolvem, não conseguem, né? Eu sempre fui muito guerreira e eu acho que essa guerreiragem, assim, vem da minha mãe, sabe? Pela força que ela teve de querer mesmo assim ter uma filha, né? De querer que essa filha tivesse o melhor, de sempre buscar o melhor, de sempre estar presente, de sempre... Então eu acho que eu sou muito guerreira em função da minha mãe, sabe? Eu só tenho gratidão no coração. E aí você resolve, né? Se encontra para atender. Aliás, antes disso eu servi um bolinho, porque a gente sempre faz isso, sabe? A gente serve um bolinho para os nossos convidados, porque a ideia é que cada um que vem aqui se sinta em casa, mas suficientemente em casa para me contar tudo que não contaria, sabe? Então, na verdade, esse bolinho aqui é quase uma chantagenzinha, assim, entendi. Sabe? Olha só, para que vocês me molhadinho, contem tudo. Que não, sacanagem. Olha só que coisa maravilhosa o bolinho de hoje. Fica à vontade aqui os talheres. Eu vou pegar um pedacinho também. Experimenta, Ana, ver o que tu acha desse bolinho, gente. Isso aqui é de leitinho, né? Maravilhoso, né? Tá com uma cara linda. E aí? Delicioso. Bom demais, eu também quero. Bom, e aí a gente descobre, né? Você descobre que a arquitetura é o teu caminho e vai para essa universidade pensando em ser uma arquiteta. Onde é que o paisagismo, a relação com as plantas entra? Eu acho bem legal tu abordar isso, Roberta, porque quando a gente está fazendo a faculdade, né? Quando vai prestar o vestibular, a gente fica muito dúvida, né?
é história, arquitetura, medicina, geografia, é um amplo. E dentro da arquitetura, como eu sempre fui muito criativa e lidei muito bem com essas coisas de casa, assim, eu adorava ajudar minha mãe a modificar os móveis, a minha família é uma família que cuida muito da casa, sempre cuidou, então minha mãe gosta de tudo no lugar, sabe? Eu acabei indo para arquitetura pelo meu lado criativo, eu sempre gostei de pintar, sabe, de ficar envolvida com artes e tal, comprava umas telas para pintar, enfim, desde adolescente, assim, e eu acabei indo para arquitetura por causa disso, mas eu sempre gostei muito de moda, de combinações, de tecido, de escolher roupa, de ser diferente, de, sabe, de estar sempre com uma roupa diferente dos demais, o que todo mundo usava eu não queria ter, assim. E aí, no meio da faculdade, eu até pensei assim, será que é arquitetura mesmo? Será que não era moda? E aí eu comecei a estagiar numa floricultura, e aí eu me encantei. Porque eu vi que toda aquela potência do verde presente na vida das pessoas, aí eu linkei tudo, assim, porque para mim fez todo sentido. Eu tive um professor que era muito bacana, que relacionava muito a arquitetura, o paisagismo com a história da música. E aí eu lembro do jardim da casa da minha avó, que era em 2 patamares, onde eu fui criada. E aí eu comecei a fazer Aí tudo fez sentido, sabe? Todo o propósito que todo mundo hoje, às vezes até fala, mas qual que é o meu propósito, né? Já na faculdade ali, com 2 anos, mais ou menos, eu sempre estagiei desde o primeiro semestre, mas com 2 anos pra mim fez o propósito. É como se a ficha tivesse caído, assim, é com isso que eu vou trabalhar, é isso que eu amo, e aí eu já direcionei. Mas assim, infelizmente, né, as faculdades de arquitetura dedicam muito pouco da formação do arquiteto para essa área da botânica, do paisagismo, né? O que você teve efetivamente de conhecimento via faculdade, que outros cursos você foi buscar para a formação da profissional que você é hoje? Então, na faculdade acho que a gente tem 2 ou 3 matérias, eu acho que envolvem o paisagismo. Mas daí com os estágios que eu fui fazendo, eu trabalhei também com um paisagista que gostava muito de botânica, e daí comecei a entender melhor os nomes científicos, o que vai no sol, o que vai na sombra, né? E depois disso eu fiz vários cursos, assim, em todas as áreas que tu pode imaginar, desde botânica, desde composição em paisagismo, estilo de jardim. Eu sou bem inquieta, tá? Bem inquieta, e acho que é isso que me movimenta, assim, e agora eu tô bem focada nessa nova onda aí de empreendedorismo, de como, né, a gente pode se posicionar no mercado, porque hoje não é só saber fazer projeto, né, a gente tem que ter várias outras frentes de negócio, junto do negócio, para poder fazer o escritório ser bem posicionado, né, então eu não me canso de estudar, eu tô sempre inventando moda, sou bem inquieta, porque eu acho que isso já é da nossa profissão, sabe? Ana, mas você falou ali de vários cursos que você buscou em várias áreas para complementar essa formação, mas o fato é que você foi por uma descoberta de propósito, não porque você olhou para esse mercado e disse, eu acho que paisagismo é um negócio que pode dar dinheiro, que pode crescer, porque naquela época muito menos, talvez agora um pouco de recuperação, mas com a verticalização das cidades, em especial Florianópolis, onde você mora, onde é que entra o paisagismo? Porque a gente sempre pensa, né, paisagismo logo é um jardim, né, um vaso, sim. Enfim, onde é que entra? Então, quando eu já escolhi, né, porque eu tenho 17 anos já de formada, né, então há 17 anos atrás, que parece pouco, mas é muito, a profissão não era, basicamente assim, não era jardineiro, né, jardineiro, floricultura, foi muito galgado, assim, sabe, o reconhecimento no mercado, mostrar para as pessoas a importância de um paisagista, mostrar para os nossos colegas arquitetos qual é a diferença que o meu trabalho pode agregar ao dele. Né? Porque às vezes a gente acha que consegue entender de tudo, mas não se aprofunda, né? Trata com muita leveza as coisas quando elas podem ser aprofundadas e os resultados são muito melhores. Então, assim, é um caminho de persistência mesmo, né? Se hoje a gente está com esse olhar para dentro das nossas casas e está querendo se conectar com o verde, foi porque em algum momento isso já vem sendo plantado, sabe? Então, eu acho que a profissão de arquiteto paisagista, ela é uma das agora que vai ter maior ascensão aí no mundo pós-pandemia. Eu acho que isso vem muito ao encontro também de um resgate de DNA, sabe, Ana? Porque eu sou neta de agricultores e muito provavelmente a maioria das pessoas que nos ouvem tem lá nos seus antepassados pecuaristas, agricultores, porque basicamente era essa a forma de subsistência, né? Os nossos imigrantes, no meu caso, né, os imigrantes alemães,
Então a gente tem isso no DNA, essa relação com a terra, né? A terra como sustento, a terra como descanso, né? A terra como posse, essa relação com a terra ela é ancestral. Sim, desde sempre, né? A gente nunca se relacionou nesse mundo sem ter natureza. Então ela sempre teve em voga, só que eu acho que é isso, o ser humano foi saindo um pouco do campo, foi verticalizando, foi indo para as cidades e os olhares foram mudando, né? O que é normal. E eu acho que esse resgate que a gente está tendo agora, muito se fala em biofilia, né? Que é um conceito que eu acho que vale explicar, sabe? Bem, bem bacana. É o amor da natureza, né? Então, assim, nada mais é do que a nossa profissão já é muito antiga, né? Paisagistas, jardineiros, arquitetos paisagistas, biólogos, engenheiros agrônomos, todos esses já trabalham isso há muito tempo, né? E até conceitos de gestão hoje passam pela observação da natureza, né? O homem ficou tão centrista, né? Ficou tão achando que era o centro do universo, que ele parou de olhar o que a natureza nos ensina, né? Então, por exemplo, quando você tem uma árvore que um galho começa a ficar doente, a árvore dá conta de secar aquele galho, eliminar, porque aquela energia é despendida ali, né? E aí ele vai para outras áreas da árvore, enfim, até como exemplo de gestão, né? Que às vezes a gente fica gastando uma energia numa coisa que não tem mais como dar fruto, né? Então, de alguma forma, a biofilia, que é esse amor, também nos ensina a observar os movimentos naturais e tentar trazer isso para a nossa vida. E tentar trazer isso para a nossa vida de uma maneira muito inserida, né? Milhares de estudos já comprovam que a presença da natureza na nossa vida só melhora a nossa qualidade de vida, porque a natureza está no ar que a gente respira, né? As plantas, elas fazem o ar que a gente respira, então está presente em tudo. Faz muito sentido hoje a gente ter dentro das nossas casas, nos ambientes de trabalho, cada vez mais plantas, porque elas ajudam a purificar nosso meio, aliviam o nosso estresse, né? Então, tem muitos estudos relacionados a isso, assim. Então, faz todo sentido ter uma profissão aliada a isso, né? Que a gente possa trazer isso para as nossas casas. E assim, claro que a pandemia nunca deve ser comemorada, né? Não faz o menor sentido, mas ela de fato trouxe, a gente tem que ter também um olhar positivo para isso tudo que a gente viveu, porque senão também a gente pira, né? Não é só coisa ruim, para alguns mercados foi bom, para algumas profissões foi boa, né? A pandemia foi boa, mas eu acho que uma das coisas que trouxe esse período de isolamento foi essa necessidade de estar cercado de verde, né? A impossibilidade de a gente sair dos nossos apartamentos, né? Dos nossos universos de concreto, nos mostrou o quanto a gente precisa e quanto a interação com isso, e algumas coisas aconteceram meio que de forma imprevisível, né? Quando aconteceu o isolamento lá em março, que se decretou o isolamento, muita gente se apavorou, né? Pensou, e agora? Como é que eu vou manter meus negócios e pagar os impostos e manter os empregos? E como é que eu vou continuar trabalhando? Quem era trabalhador? Enfim, toda essa situação. E não se conseguia imaginar lá em março que alguns setores e alguns comportamentos iriam nos chamar a atenção para um aceleramento de algumas tendências. E uma delas é a questão do verde, que a gente já vem desde Feira de Milão, acho que há uns 4, 5 anos já se falava, né, do verde como cor, como inspiração, como a busca do natural, dos elementos, e a gente achava tudo aquilo muito bonitinho, achava uma corrente bacana da arquitetura, mas não conseguia ver na prática aquilo como uma tendência, né? E a pandemia acelerou isso. Você percebeu que o mercado se expandiu radicalmente em função da pandemia? Eu não sei te dizer quanto cresceu, mas eu posso te dizer que foi absurdo. A gente hoje enfrenta no mercado falta de plantas, algumas espécies não tem mais. Bom, não conta ainda, nós vamos para um rápido intervalo, vamos comer mais um bolinho aqui. Eu e Ana Trevisan, paisagista, conversando hoje sobre a importância do verde, como é que você pode trazer a natureza mais perto da sua casa. Não saia daí, a gente volta já já.
Estamos de volta, esse é o programa Papo Reto com Roberta Dietrich, e hoje recebendo ninguém mais, ninguém menos que a minha amiga convidada, a arquiteta paisagista Ana Trevisan, para falar como o verde melhora a vida das pessoas e como você pode levar a natureza para dentro da sua casa. Bom, a gente terminou o último bloco falando que realmente a pandemia estourou a boca do balão para a tua área, né? Não tem mais planta, não tem mais nem vaga na agenda. Não. Como é que foi isso e que busca foi essa? Como é que você lê essa busca? Eu acho que num primeiro momento, assim, o que eu percebi foi que as pessoas, elas pararam, assim, né? Então a gente teve umas 3, 4 semanas que mesmo quem era pessoa jurídica e estava com os projetos em andamento, deu uma paralisada, assim. Aí eu percebi que começou a aumentar, sabe? Então quem era o nosso público, pessoas jurídicas e pessoas físicas também, né? A gente começou a retomar os projetos e acelerou, assim, num jeito, Roberta, que foi assustador, assim, a quantidade de solicitações de orçamento que a gente teve e de fechamentos de negócio relativo ao jardim. As pessoas ficaram em casa. Até para a gente ter uma noção, assim, vamos lá, nesse mesmo período do ano passado, vocês recebiam solicitações de quanto fechavam quanto, e esse ano, no mesmo período ali, né, de março a agora, novembro, quantas solicitações e quantos fechamentos? Só para ter uma ideia, assim, do que a gente está falando. Eu acho que a gente teve, eu não vou tentar meio que dar um chute aqui, mas a gente teve provavelmente umas 50 solicitações de orçamento e a gente fechou em torno da metade, assim, 25. E tipo ano passado seria o quê? O que mais me marca é que no escritório a gente organiza as pastas por ano, né? Então, assim, o ano passado a gente fechou a nossa pasta em cliente 21. Esse ano a gente está em 37. Então, realmente teve um aumento bem grande de cliente. Então a gente tá, acho que é 37, não tenho certeza. E o que é a busca? Assim, as pessoas ligam, oi Ana, aqui é fulana e eu quero o quê? Um projeto do jardim. Hoje chega muito através do Instagram ou do WhatsApp, pelo site, né? E geralmente quero dar um upgrade no meu jardim, quero dar um trato no meu jardim, os empreendedores voltou a aquecer muito o mercado de construção, então eles já estão colocando o paisagista na frente, junto com um arquitetônico, já para assinar, para ter um escritório assinando um projeto, né? Então eu vejo que essa mudança de mentalidade, ela tá no geral, assim, no nosso mercado. Isso é uma conquista muito legal. E é muito louco porque você chega e absorve o movimento de uma escala maior. Sim. Mas você percebe também na escala micro, ou seja, aquele cara que foi comprar um vasinho na floricultura, o cara que foi comprar uma flor, tinha esse tipo de pergunta até via rede social. Tem. Cara, o que eu compro para dentro de casa? Muito. E a gente tem um serviço que a gente chama de day use, que a pessoa pode contratar um day use e a gente auxilia ela durante um dia para comprar as plantas para casa. Mentira! Verdade? Você vai lá na minha casa? Vou na casa, a gente tem um pacote de horas, eu vou na casa, vejo o que é necessário, a gente vai de lá, já vai para floricultura, compra as plantas, volta e monta. Olha que massa. Então, assim, é um serviço de um dia que às vezes a pessoa não precisa de um projeto completo, entendeu? É um serviço pontual para desenvolver determinada questão. E funciona super bem. As pessoas têm aceitado muito isso, porque a pessoa quer fazer e quer um olhar legal para sua casa, assim, né? Ô, Vini. Oi? O áudio tá aberto, a gente tá ouvindo tu conversar tudo aí. Tá aberto? Tava ouvindo você falar tudo. Tem que fechar o teu canal aí. Tá fechado. Vamos lá, Ok. continuando daqui. E até para quem, de repente, né, quiser te encontrar, um day use custa mais ou menos como? Como é que tu cobras, assim? É por metro quadrado, por área? A gente cobra um pouco por demanda, porque o day use ele é um serviço muito específico e pontual. É como uma consultoria baseada em 8 horas, que são 2 períodos, de manhã e de tarde, ou tarde e manhã, que tem que acontecer durante um mês. Então, eu geralmente dou uma olhada, porque o day use não inclui nada de reforma, né? Então, assim, porque como é o nosso serviço, vamos dizer, o primeiro da esteira, né? Nem tudo se encaixa, né? Mas um day use no escritório a gente cobra de 1.800 a 2.200. Depende um pouco da complexidade,
né? E se eu olhar e já falar, não se inclui, daí a gente passa para um estudo, entendeu? Uma coisa que é um pouquinho mais complicada, mas a gente tem soluções e tem como absorver, desde a pessoa que quer fazer uma coisa pequena, como a pessoa que quer fazer um loteamento, por exemplo. A gente atende loteamento também. Por que isso, Roberta? Às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho que focar em determinado nicho, eu tenho que focar nisso, eu tenho que atender esse cliente, eu tenho que atender aquele cliente. A minha missão é conectar as pessoas com o verde. E isso independe se tu tem uma sacadinha ou se tu tem um sacadão pra mim, sabe? Uma sacadinha às vezes me dá muito mais trabalho que um loteamento para fazer. Me exige mais, que eu tenha um olhar mais técnico, que eu tenha, né, um atendimento melhor com aquela pequena coisa. Mas para mim, eu acho que se a pessoa está disposta, a minha missão é essa, né? Eu não tenho por que ficar escolhendo tipos de cliente, né? Então, assim, por isso que eu digo e gosto de repetir, nós temos soluções para todas as pessoas. E quando você fala nós, né? Hoje o escritório Ana Trevisan envolve que estrutura? A gente, eu sempre digo, né, que Ana Trevisan é uma entidade, né? O nome consolidou no mercado, a gente já fez até estudos se deveria mudar o nome do escritório e tudo mais, e já foi constatado que não é por aí o caminho, porque a gente já é muito reconhecida. A gente é um time de 5 mulheres que desenvolvemos projetos focados nas áreas externas. A gente tem uma jovem aprendiz, uma estagiária, 2 arquitetas e eu. Isso é o que eu consigo administrar. Nesse momento, estou pensando seriamente em contratar uma secretária, né, para expandir, mas eu acho assim, a gente também tem que ter uma sanidade mental para lidar com as pessoas. Não me interessa ter um escritório com 18 pessoas trabalhando. E até porque tu trabalha com uma área tão sensível, né, tu tem que estar com uma energia boa, tu tem que, sabe, senão o dedo verde fica Não, eu não marrom. quero ser só uma administradora ou só uma gestora, sabe? Todos os projetos do escritório passam pela minha mão. Então, eu também tenho um limite de atendimento, sabe? Então, assim, a gente faz tudo muito em equipe, bem coletivo, mas eu gosto de estar participando de todos os projetos, né? Então a gente lança ideias juntas, as meninas têm uma autonomia muito grande, assim, a gente tem uma troca espetacular. Para trabalhar comigo tem que ter uma energia muito alta, porque eu acordo cedo, eu já começo ali no WhatsApp, e enfim, é isso, a gente já é um time e eu tenho muito orgulho disso. Bom, a gente falou ali de mercado, falou de equipe, mas o trabalho, ele consiste, um trabalho tradicional, digamos assim, padrão, né, do escritório Ana Trevisan, ele consiste em análise do espaço, projeto de paisagismo, e vocês trabalham muito em parceria, né? Como tu disse, foi um desbravamento de mercado, mas hoje já existe esse reconhecimento dos próprios arquitetos que a minha praia é o arquitetônico, é o interiores, e a Ana é a pessoa que vem dar essa cara de paisagismo. Porque às vezes muito acontecia assim do arquiteto acabar chamando um garden center para fazer, mas os olhares são diferentes, né? A formação do arquiteto, eu acho que ela traz isso, ela traz uma composição para o ambiente, porque a gente já olha a arquitetura e já consegue, sabe? Ali dentro do que a gente estudou, já consegue parametrizar, consegue trazer uma linguagem de jardim, né? Porque às vezes as pessoas querem um jardim todo cheio de coisas com topiarias, por exemplo, e nem combina com a arquitetura que a pessoa tem, né? Então eu acho que esse olhar técnico também ajuda o arquiteto a embelezar a obra dele, né? E todo mundo ganha. As relações precisam ser coletivas, né, e não individuais. Então eu acredito muito que meu trabalho vem para valorizar todo esse, assim como outros trabalhos podem ser, tipo arquitetura de interiores, né? A gente é colaborativo na nossa cadeia e usar isso é muito bacana porque a gente cresce juntos, né? Não tenho dúvida. Bom, Ana, e em relação à história da pandemia que a gente falou no começo desse bloco, por que você acha que as pessoas, acabou que nós demos uma volta e não respondemos, por que elas foram para a história do verde, né? E que efeito isso pode realmente ter trazido ou pode trazer para quem acaba mergulhando um pouco nisso? É uma corrente que já vem de algum tempo, né? Muito se fala sobre urban jungle, que é essa coisa de ter sua própria florestinha particular em casa. Eu acho que as pessoas, elas tinham medo de se tornar quem mais temiam, né? Que é a louca das plantas, que eu digo, ou a tia-avó das plantas, né? Porque nas casas dos nossos avós era muito comum se ter muitas samambaias penduradas, muitas plantas, a relação com o verde, de cuidar das suas violetas, né? Então, assim, eu acho
acho que é só uma volta, sabe? Ter plantas naturais em casa depois dessa pandemia. Eu acho que as pessoas se voltaram mais ainda para isso por conta de querer essa conexão, sabe? Eu acho que o verde, ele acalma a gente. A gente cuida das plantas e elas cuidam da gente também. Existe estudo nesse sentido? Muitos, assim? Roberto, muitos. Se for agora no Google, tu já vai ver milhares, assim, de tanto alívio de estresse, quanto cura de depressão, melhoras de pacientes em hospitais que têm mais conexão com o verde. Então, assim, é essencial para a nossa vida, a nossa reconexão. Quem não reconectou agora, olha, vai ser dureza, viu? Olha só, tu já assistiu aquele filme 28 Dias? Já. Né? Com a história da plantinha no final, vou ter que dar um spoiler, mas assistam esse filme, com a Sandra Bullock, e fala da história de cuidar de uma plantinha, né? Sim. Às vezes é mais difícil, assim, vou começar a cuidar de um bichinho, é mais difícil, né? Então começa com uma plantinha. Começa com uma planta. E se responsabilizar, e essa troca, né, de carinho, Bom, eu virei a louca das plantas, né? Eu enchi minha sacada. Até eu dei um upgrade lá em casa, que eu acho que eu tava com pouco, agora meu marido brinca que se eu entrar com mais uma planta, tem que ser uma pessoa. Não, e realmente faz bem, né? Faz bem, é uma interação de cuidado, de ocupação. Eu acho que isso também trouxe nessa pandemia, essa coisa do isolamento, de eu ficar, né, com um certo tempo ocioso, porque a gente preencheu muito rapidamente, sim, né, em função até de rede social e tudo mais. Mas a gente, o tal do home office, a gente levava às vezes 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar do trabalho, sim, né? Então, do nada, a gente ganhou 1h20, a gente não sabia o que fazer com isso. Essa que é a verdade. O ser humano não sabe trabalhar, na sua maioria, com uma certa liberdade. Ele encaixou as coisas nas gavetinhas da vida e tocou o barco. Então, assim, a pandemia mexeu com as estruturas mesmo. Mexeu com as tuas? Mexeu muito, principalmente porque eu tenho filha pequena, né? A Lila, amor. Está sendo muito desafiador, porque na idade dela, a aula online não funciona, entendeu? E ela sente muito falta do contato, assim, com os amigos, né? E por mais que a gente seja pais, esteja disponíveis, né, em determinados momentos, mas não é a mesma coisa, as crianças estão sentindo falta, sabe? E a gente não sabe, né, quando vai voltar. Lógico que tem todo o perigo, e enfim. É reaprender a viver sobre outro ponto de vista. Gente, a gente vai dar mais uma paradinha, comer mais um pedaço de bolo, e a gente volta com dicas para sua casa, tá? Nós vamos usar e abusar da Ana Trevisan, e ela vai dar dicas bem práticas de como é que a gente pode, de fato, trazer o verde e melhorar a nossa vida. Isso aí. Estamos de volta, esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje trazendo a nossa convidada Ana Trevisan, ela que é arquiteta paisagista e que vai falar, né, que está falando com a gente aqui sobre o boom das plantas, do verde, como eles fazem bem para a nossa alma e como é que a gente pode trazer a natureza mais perto da gente dentro de casa. Bom, a gente está em Balneário Camboriú, uma cidade extremamente verticalizada e que as pessoas pensam, poxa vida, né, que falta faz um quintal. Como é que eu ajudo essas pessoas aí? Quais são as suas dicas práticas, Ana? Existem inúmeras espécies que dentro de casa funcionam, né? Ficus, maranta, alguns filodendros, né? Geralmente, isso é uma dica, anota. Vamos anotar. As plantas de dentro do Garden Center, que estão dentro da floricultura, são as de interiores. E aí eu sempre sugiro que a pessoa bata um papo com o atendente, vê se dá no lugar mais sombreado, se precisa um pouco de luminosidade, então leva mais para próximo da janela. Mas existem várias plantas que a gente pode ter em casa que se adequam ao nosso ambiente.
né? Então é só questão de escolher a planta certa. Tá, e aí tem umas, sabe aquela história, mitos e verdades sobre plantas? Por exemplo, colocar S anticoncepcional na água. O que tem de verdade? O que eu posso de fato fazer para aquela terra ficar mais rica ou para aquela planta durar mais? Tá, para a terra ficar mais rica, para quem quer umas diquinhas caseiras assim, né? Por exemplo, o adubo, ele é nitrogênio, fósforo e potássio. Né? Então, na casca do ovo, por exemplo, quando tu tritura a casca do ovo, lava bem, tritura a casca do ovo, pode colocar na terra que ela já vai fornecer o cálcio necessário para a terra. A borra do café também é uma coisa que pode ser usada como mais orgânico. Muitas pessoas têm composteira em casa hoje também, que faz com que tenha aquele churume que já é um adubo. Né? Mas assim, planta é igual a gente, tem que ter água e tem que ter vitaminas. Essa é a regra básica. Então existem fertilizantes naturais e químicos na floricultura que tu pode comprar, bota no regador, e isso vai fazer com que a planta tenha sempre nutrientes, porque uma planta dentro de um vaso, ela acaba ficando limitada e chega uma hora que ela já consumiu tudo. Então é legal que a gente sempre esteja adubando. Né? E aí tem a necessidade de trocar a terra? Às vezes sim, de aerar mais a terra para que tenha mais oxigênio. Então existem umas ferramentas que são pequenas assim de jardinagem, que só de tu já revirar um pouquinho a terra, ela já faz com que aquilo renove. E às vezes o vaso também tem que ter um tamanho compatível com a planta, que acontece que às vezes a planta é pequena, ela vai crescendo e vai ficando num vaso pequeno, é como se a gente tivesse 2 metros e calçasse 23, entendeu? Vai ficando desproporcional, então tem que ter esse olhar atento para daí então trocar a planta de vaso, né? Qual é o erro mais comum que você vê por aí nesses O erro mais comum é planta de sol na sombra e planta de sombra no sol. Esse é um dos erros mais comuns. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu vou fazer a consulta aqui. A minha sacada, ela fica numa área que pega vento de vez em quando e tal. E aí eu coloquei uma samambaia que tinha aquele ganchinho, eu coloquei no prego e aí veio uma ventania e ela caiu lá de cima do segundo andar, né? É uma casa e caiu, né? E espatifou. Não espatifou, né? Por incrível que pareça, nem quebrou, era um vaso de plástico daqueles, né? Então nem quebrou, mas foi um grande choque, né? Deve ter caído na altura de uns 4 metros, 5 metros. E depois disso ela não morreu, porque a parte de fora assim, que cai da samambaia tá verde, mas na raiz ela tá morrendo. O que aconteceu? Provavelmente ela sofreu um trauma, né? E tem isso, né? Claro, porque assim, ó, quando você, por exemplo, você vai pegar uma planta da natureza e vai fazer um transplante, por exemplo, você tem que curar, você tem que envolver as raízes para que você possa fazer aquilo da maneira mais adequada. E como é que eu salvo essa criatura? Eu não tô vendo ela, né? Ela tá bem caidinha, assim, depois eu vou te mandar uma foto. Tá, me manda uma foto, porque às vezes é só tu tentar fazer com terra preta, refazer o casulo dela, né? Adubar para que as raízes se firmem novamente, isso é muito importante, porque o adubo também ajuda isso, a fazer com que as raízes se firmem novamente. Mas em alguns casos, tipo assim, pode ser que ela já tenha feito a partida. É comum, sabe? Já foi, né? Meu Deus. É comum, e a gente tem que entender que plantas como nós também temos ciclos, né? Algumas acabam morrendo. E tá tudo bem, bota uma nova. Ai, meu Deus. Matei a samambaia. Não, foi o vento que matou a samambaia. Em termos de plantas para paredes verdes, né? Foi uma coisa que teve muito em alta aí nos últimos 10 anos e continua, e realmente tem um efeito muito bacana, né? Sim. Mas eu vi já dezenas de paredes verdes, inclusive de grandes empreendimentos aqui em Balneário, sucumbirem há 2 meses. Qual é o erro e o que dá certo, o que dá errado, e se você indica a tal da parede verde? É que existem várias tecnologias no mercado relacionado à parede verde, né? Cada caso é um caso, assim. Tem que ser uma tecnologia que já esteja mais avançada, né? Que tenha irrigação, que tenha um bolsão de plantio bem reforçado, que tenha um substrato bom, né? Então, assim, é um conjunto de fatores que faz a obra dar certo. Você faz muito? A gente faz bastante. A gente já teve milhões de problemas também, né? E a gente passa pelos mesmos problemas, mas tudo tem solução e é só ter um olhar atento, né? Porque às vezes o que acontece é que as pessoas não olham, desligam a irrigação, sabe assim? E daí a coisa não contratam manutenção, né? Então, assim, a gente tem que ser cuidadoso também, né? Bom, e em termos de produto de vasos,
de cachepôs, tem muita disponibilidade no mercado? O que você mostra como tendência? Eu não sei se é uma tendência, porque eu não gosto muito disso, porque eu acho que tendência é a gente ter o que a gente gosta, né? Mas a gente tem no mercado desde vasos cerâmicos de barro, com vasos vietnamitas, que são aqueles mais esmaltados, bonitos. Tem vasos plásticos, tem vasos de fibra de vidro, que é aquele material de piscina pintado. Tem as cestas, que agora também já estão vindo com um plástico por dentro, então tu pode botar um vaso plástico dentro, com pratinho e regalia, fica super bonita do lado de um sofá, assim, essas cestarias. Eu acho que tendência é meio que misturar tudo, sabe? E achar a batida que cada um gosta. A Ana me presenteou um tempo atrás com um bambu, lembra? De água. E foi muito bacana, porque é uma dica que você em casa pode desenvolver também, que é um vaso bonito, transparente, coloca água até um pouco abaixo da metade e coloca um ramo de bambu, né? Que a raiz acaba ficando transparente, né, no vaso, transparecendo, e ela se irriga e só a raiz já é uma obra de arte, um evento, e aquele ramo verde é dedicado à história do menos é mais. No paisagismo, menos é mais também? Ou nem sempre? Não, acho que nem sempre. Eu penso que agora, talvez a gente falando um pouquinho de tendência, está cada vez mais difícil colocar planta artificial nos ambientes, né? Então talvez a gente ter esse olhar carinhoso de que uma planta que pode estar num vaso de água não tem razão para ter plástico em casa. Né? A gente tem que realmente buscar essa conexão com o verde. Lógico, tem umas plantas permanentes super bonitas e dependendo do caso pode ser usada, né? Mas, por exemplo, grama sintética, né? Tem que ver muito bem o que faz sentido ou não, se o contexto faz sentido. Sei lá, uma empresa de tecnologia, por exemplo, faz todo sentido ter uma grama sintética, né? Num ambiente interno. Mas se a gente puder ter natural, é infinitamente melhor para o ser humano, para o planeta, para a infiltração no solo e tudo mais. Então é uma questão de sustentabilidade também. Ana, e diante dessas milhares de sacadas, né, que Balneário Camboriú oferece, qual a melhor maneira de ocupar? E assim, também é muito relativo, porque eu vi já sacadas over com muitas plantas que são lindas, que são refúgios naturais do apartamento, como também com pinceladas de plantas e vasos, né, obviamente muito mais minimalistas, mas que tem um efeito também muito bacana, né? Tudo é de acordo com a disponibilidade de quem vai habitar o local, né? Então, assim, eu penso que aqui em Camboriú tem muita gente. A minha família tem apartamento aqui também. E a minha família tem negócios aqui. Então, eu entendo, eu conheço bem aqui em Balneário. Eu acho que, como são apartamentos de veraneio, a gente não pode pensar que aquela pessoa vai ter muito tempo para dispor, né? Então, tem que ser uma coisa bem flexível que se adapte ao meio mesmo, né? Mas tem plantas para isso, sabe, Roberta? Só que, assim, não tem planta que vive sem água, né? Daí só de mentira. Então, por isso que eu acho que acaba se usando mais esse recurso por causa disso, né? Mas, assim, também é super prático, quem vem sempre ou a cada 15 dias pode ter planta em casa. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não, e você sabe que a gente, lá no Núcleo Catarinense de Decoração, que eu presto serviço lá também, a gente fez ano retrasado para toda a diretoria, a gente deu um cacto para cada um. E aí, como a reunião era uma vez por mês, a gente dizia, né, a gente quer que termine os 2 anos de gestão e queremos ver quais cactos vão sobreviver, ou seja, todo mês eles tinham que ir lá na reunião para regar o seu cacto. E aí foi passando, alguns obviamente por algum motivo não podiam ir e tal, e eu via que os cactos não arrefeciam, estavam todos lá vivos, uns até floresceram, e eu olhava aquilo aí, depois de 1 ano eu descobri que a faxineira ia lá e colocava a aguinha em todos os cactos. Eu disse, vamos trazer esses cactos para estudo, né? E eles ficam numa área de janela, assim, né, com bastante luminosidade. Enfim, acabaram enfeitando também o escritório e realmente uma planta cria um ambiente mais acolhedor. Sempre, sempre. Agora a gente até te convida a conhecer nosso escritório novo, que está no centro da cidade. A gente tem parede verde, tem várias paredes, tem plantas em vasos, tem plantas penduradas. E assim, pra gente é só um prazer. Cada semana uma pessoa é responsável por cuidar das plantas. Então acho que é isso também, a gente se autorresponsabilizar pelos seres que a gente vai cuidar vivos dentro do nosso ambiente, né? Isso traz muito prazer.
E é assim, ó, até para você que tem criança em casa, como é que é a relação da Lila? Ela ama quando a gente mexe nas plantas, é o dia mais feliz. Ela adora adubar, ela reclama do cheiro do adubo, aí ela quer molhar. Cria conexão e mais que isso, cria memória afetiva relacionada ao jardim. A gente tem as nossas memórias. Quem não tem que na casa da avó tinha um perfume de jasmim, ou que na casa da avó tinha azaleias, ou tinha hortênsias? Eu tenho muito isso com árvores, assim, né? Então, pé de fruta, principalmente. A gente cria memórias desde pequeno, a gente precisa conviver mais com o verde e não tirar ele da nossa vida. É muito engraçado o meu filho falando assim, olha mãe, quando eu casar, não sei como é que tu vai te virar, mas tem uma casa na praia, uma casa de sítio, porque eles cresceram, a minha mãe mora em praia, mas com um mato atrás, enfim, e eles têm uma memória afetiva de infância, de ir em praia deserta, de subir morro em cachoeira. Eles dizem, te vira, que a gente quer um sítio ou quer uma casa de praia, porque os meus filhos precisam viver isso. E eu acho que a gente está fazendo esse movimento contrário também, né? Essa coisa de descer um pouquinho dos prédios pode ser uma tendência também, né? Os condomínios verticais ganharam um sobrefôlego com essa história de pandemia, os próprios apartamentos, né, mais amplos, mais arejados, que respeitam mais posicionamento solar, tudo isso vai trazer mais qualidade de vida no final para todos nós, né? Vai. E muitas pessoas também começaram a ocupar a nossa serra, né? Que era um local que tinha muito potencial. E assim, a gente está fazendo várias casas lá. Refúgios que as pessoas têm 6 mil metros quadrados, tem a casa, né, uma casa de campo, e ali quer tudo, quer plantar, quer ter horta, quer ter fruta, quer ter o fogo de chão, quer ter toda uma vivência, porque entendeu que aquele espaço faz sentido para ela, sabe? Então acho que esse movimento está muito legal. Vamos ver o que vem por aí. Que Deus abençoe, né? E não deixe nos faltar nada. Ana, muito obrigada pela tua participação, pela tua presença, papo bom demais. Ficaríamos aqui, obviamente, madrugada dentro. Obrigada de coração. Obrigada a você também, Roberta. Bom, gente, hoje aqui no Papo Reto eu conversei com Ana Trevisan, paisagista, minha amiga, mãe da Lila, uma querida. Espero que você tenha gostado desse papo também. Até a próxima.